Que a gente segue acompanhando este gravíssimo acidente onde 3 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas. A gente vai atualizando as informações. O tombamento do ônibus aconteceu na BR-365, hein? BR-365, e as informações iniciais é de que chovia bastante, 3 pessoas morreram e pelo menos 40 ficaram feridas. A gente vê aí a movimentação, quem passava pelo local parou para poder auxiliar, para poder ajudar. E nessa imagem que a gente mostra, neste primeiro momento, ainda não haviam chegado as equipes de salvamento, mas os bombeiros já confirmaram que 5 equipes foram deslocadas, inclusive lá de Varjão de Minas também seguem em apoio. Pista molhada, e ela deve ter sido, pelo menos em um primeiro momento, pista molhada teria sido a causa desse acidente. Pelo que a gente observa nesse primeiro registro, não aparenta ter algum outro veículo envolvido, parece que é só o ônibus mesmo. Mas a gente está buscando essas informações. E como eu já disse, nossa equipe está em deslocamento. Estão quase chegando lá, viu? Já já eu vou ter imagens ao vivo da BR-365, nesse exato ponto onde aconteceu esse triste acidente. Então, não mude de canal, fica com a gente, porque nós estaremos ao vivo mostrando mais detalhes. E aí, com a nossa equipe lá, conversando com as pessoas, vai ficar mais fácil da gente ter dimensão do que teria acontecido. Quem sabe ouvir algum passageiro, deu para ver que tem muita gente ali que está bem, que está em pé. São poucos aqueles que estão sendo amparados ali, que estão sentados ou até deitados no chão. Mas a gente segue atualizando, buscando mais notícias. Atenção, atualização agora. Atualização agora. Alguns feridos estão sendo levados para o hospital de Patos de Minas, hein? Já temos aí a atualização de que algumas pessoas feridas já foram retiradas do local. A gente está tentando buscar junto ao hospital para saber quantas pessoas são, quantos dos passageiros do ônibus já foram levados. A informação é de que 5 equipes foram para lá e aí eles vão mapeando, né, para ver quais são os casos mais graves, aqueles que precisam de atendimento imediato, aqueles que às vezes só estão assustados, que podem esperar mais um pouco, certamente também serão atendidos, mas com uma cautela maior. A prioridade são aqueles que estão com o seu estado de saúde mais grave. Então, já temos a informação de que teve passageiro sendo levado para o hospital de Patos de Minas. Quantos são, a gente ainda não sabe. É o Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas. Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, já começa a receber os primeiros pacientes, hein? As primeiras vítimas desse acidente, um ônibus que estava cheio de passageiros, possivelmente pessoas que estavam retornando, né, após a folga aí, né, os festejos de fim de ano. E aí, pista molhada, escorregadia, chovendo. Olha só, mais uma informação. Olha só, boa notícia, hein? Boa notícia, o SAMU acaba de informar que são 30 vítimas e não 40, como a gente tinha a informação inicial. São 30 vítimas, 30 pessoas que estão feridas. E a nossa equipe em deslocamento está tendo uma certa dificuldade por conta da chuva intensa. Chuva intensa neste momento na BR-365. Claro que os motoristas vão com mais cautela por conta da chuva forte. E está chovendo bastante, hein? E o problema é que a chuva dificulta até o trabalho dos bombeiros e do SAMU. Fica tudo mais difícil, mas eles estão lá. As equipes já prestam os primeiros atendimentos. Já teve vítima sendo levada para o Hospital Regional em Patos de Minas. E a gente segue buscando mais informações, atualizando. Eu quero saber também qual seria o itinerário do ônibus, hein?
Ele estava apenas passando por Patos de Minas, ele havia saído do terminal rodoviário de lá. Qual era o itinerante, para onde ele estava indo? Eu falo porque talvez tem gente agora vendo o nosso balanço geral que está preocupada, porque às vezes tem um ente querido que está viajando e aí manda mensagem e não consegue obter resposta, mas às vezes não está tendo essa resposta porque o veículo está em deslocamento na estrada. E a gente sabe como o sinal de internet para quem está na estrada é uma coisa muito ruim, para não dizer outra coisa. É ruim pra caramba o sinal. Então, eu sei que talvez tem pessoas que estão preocupadas agora porque tem algum parente que está viajando, que está indo ou que está voltando, e aí fica aquele pensamento, meu Deus, mas será que o ônibus que o meu amigo ou que o meu parente ia pegar passava por esse trecho? Porque muita gente não sabe o itinerário. A gente está tentando atualizar também essa informação. Pela imagem não dá para ver qual é a empresa de ônibus. A gente não sabe também se é um ônibus de linha comum, esse que faz o interestadual, que sai às vezes de Minas, vai subir para a Bahia, ou então vai seguir para o estado de Goiás, ou se é um ônibus, quem sabe, até de uma excursão, pessoas que estão retornando após uma viagem. É tudo muito recente, viu, gente? É tudo muito recente. A gente segue buscando essas informações para deixar você muito bem informado. Mas até o presente momento, as confirmações que temos é de 3 mortes, 3 pessoas que infelizmente morreram e 30 pessoas estavam aí e foram vítimas do acidente. Não sabemos a gravidade do estado de saúde daqueles que já foram levados para o hospital de Patos de Minas. Só que eu te digo uma coisa, tem muito jornalista da TV Paranaíba agora com o telefone na mão, mandando mensagem no WhatsApp, tentando essas confirmações. E ao longo do tempo que essas informações, que essas atualizações vão chegando, a gente vai trazendo para você. Repito que parte da rodovia, atenção, outra informação importante, hein? Parte da via precisou ser interditada, está fechada, deve estar seguindo ali no sistema Sigpar, hein? Deve ser no Sigpar, a gente vai em busca da confirmação dessa informação, porque a notícia é de que a pista está parcialmente fechada, até para deixar os profissionais do SAMU, do Corpo de Bombeiros, creio eu que a Polícia Rodoviária Federal já deve estar por lá também, para sinalizar, porque a chuva forte, a pouca visibilidade, pode ocasionar um outro acidente. Então, assim, a gente não quer piorar uma situação que já está muito difícil. E a nossa equipe de reportagem que está em deslocamento para lá já relatou que está chovendo muito. Está tendo que ir devagar, com muita cautela, porque a chuva está castigando essa região. E a gente já tem a confirmação de que apenas meia pista está sendo utilizada por conta do atendimento, né? A prioridade agora é socorrer todo mundo e poder levar para o atendimento. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações. Se o nosso repórter conseguir fazer algum tipo de registro aí de dentro do carro, pode mandar também. Se tiver novas fotos, a gente vai mostrar e vamos trazer a imagem ao vivo para vocês aqui no Balanço, tá bom? Notícia triste, tava uma terça-feira até então tranquila, com um tempinho agradável, mas infelizmente a gente tem que noticiar logo na abertura, no início do nosso Balanço Geral, essa tragédia. Pessoas que estavam em um ônibus viajando pela BR-365, lá na região de Patos de Minas, aconteceu essa tragédia. O ônibus acabou tombando, bateu ali em algumas árvores, talvez aquelas árvores ali até amorteceram um pouco, né? Enfim, a gente só vai saber no local, mas a informação é de que a chuva está atrapalhando bastante o deslocamento, trânsito ali em meia pista, vai começar a se formar um congestionamento, vários veículos parados lá no local nesse exato momento. Equipes do Corpo de Bombeiros fecharam parte da via para deixar os profissionais trabalharem com mais tranquilidade. Chegaram novas imagens, hein? Novas imagens já chegam na tela da sua TV. O Balanço Geral vai cavucando, a gente vai procurando para te trazer todas as informações. Novas imagens do local. Você vê ali o momento
em que os profissionais do SAMU vão chegando, colocam ali também alguns cones para que as pessoas não se aproximem e eventualmente venham atrapalhar o trabalho de resgate. Você vê que tem um carro prata parado ali, deve ser de alguém que chegou para ajudar, será? Será que é isso? Polícia Rodoviária Federal também no local, fazendo o isolamento. Você vê ali no meio da via várias ambulâncias paradas, muita gente e o trânsito tá lento, hein? Os aplicativos de mensagem, né, aqueles de trânsito que o pessoal costuma usar para se deslocar, mostra ali que realmente o trânsito tá bastante lento, hein? Tá difícil para chegar no local, mas a nossa equipe tá lá tentando aí essa aproximação para buscar, para colher mais informações e mostrar tudo para você aqui na tela do Balanço. Até o presente momento, 3 vítimas fatais, 30 pessoas feridas e algumas delas, dentre esses 30 feridos, já foram levados para o hospital regional que funciona em Patos de Minas. O deslocamento acontece agora da nossa equipe tentando chegar o mais próximo possível, mas a chuva está atrapalhando, viu? A chuva está dificultando, o trânsito está parado em um dos sentidos da via, muita gente está ali ainda sem entender o que de fato está acontecendo, mas quem acompanha o balanço geral já está sabendo. Gravíssimo acidente. A gente vai seguir daqui a pouco. Atenção, hein? Ai, meu Deus, eu não acredito. É sério isso, gente? Olha só. Acabo de receber a informação por parte das equipes do SAMU de que entre as vítimas levadas para o hospital está uma criança. Uma criança ficou ferida, precisou receber o atendimento urgente e já seguiu para o Hospital Regional de Patos de Minas. Então já vem a informação atualizada de que entre as pessoas feridas levadas ao hospital, infelizmente, existe uma criança. Não temos ainda a confirmação aqui da idade, não sabemos ainda se é menino ou se é menina, mas a gente vai trazer para você aqui ao longo do Balanço Geral, tá certo? Daqui a pouco a gente volta atualizando toda essa cobertura que vem de maneira urgente. A gente ficou surpreso com a notícia e já deslocamos nossa equipe para lá. Daqui a pouco, então, a informação ao vivo aqui na tela do Balanço. Atenção. Meu Deus. São os mortos ou não? Tem essa informação? Seguinte. Notícia que acaba de chegar, mais uma atualização. Nesse exato momento. Tá vendo esse ônibus tombado aí? Tá vendo esse ônibus tombado aí? 3 pessoas estão presas às ferragens. Existem 3 pessoas que ainda estão dentro do ônibus. Aí você me pergunta, Tiagão, mas são as 3 pessoas que morreram? São as 3 vítimas fatais? Eu não posso te confirmar. Eu ainda não tenho essa confirmação por parte dos bombeiros. Mas a informação que acaba de chegar é de que eles trabalham agora para desencarcerar 3 vítimas. 3 pessoas dentro do ônibus. Não sei se elas estão prensadas, se elas estão presas ali aos bancos, talvez por estar com o cinto de segurança, eventualmente não conseguiram se desprender. Nós não sabemos. Mas como eu disse, a informação vai chegando a todo momento, hein? A todo momento. Então não muda de canal, fica aqui, porque o Balanço Geral não acaba daqui a pouco. A gente vai seguir até as 2 e pouco da tarde aí, com muita informação e atualização total. Atenção, atenção, já tem imagens ao vivo. Rafael Ribeiro está em deslocamento, só que olha, a imagem que está na tela mostra para você o momento em que os bombeiros chegam para fazer o atendimento junto com o SAMU. Parte da via está parada. Rafael Ribeiro já chegou no local e tem as primeiras informações. Rafael, boa tarde, como é que está a situação por aí?
boa tarde para você, Tiagão. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Exatamente, viu? Rodovia interditada. A gente está falando de pouco mais de 1,5 km de trânsito que está parado aqui nesse trecho da rodovia, a BR-365. Uma rodovia importante. Esse trecho liga a cidade de Varjão de Minas, também a BR-040, uma das mais importantes do país. Nesse momento, nós estamos aqui, em um trecho onde o trânsito está parado, porque nesse sentido aqui do lado direito, sentido a Patos de Minas, passam viaturas, ambulâncias de cidades da região, SAMU, Corpo de Bombeiros e até com o apoio da Polícia Militar, né? Isso mesmo, eu estou falando da Polícia Militar, que está apoiando a Polícia Rodoviária Federal. Eu vou sair aqui para mostrar um pouquinho como está a situação. Chove nesse exato momento, bem fininho aqui, né? Mas a gente já vê o trânsito garrado, tá parado nesse momento, viu? O carro, a viatura aqui da reportagem está aqui do lado, deu para dar uma encostada aqui. Travou, hein? Tá travando o sinal, é normal, a gente tá muito longe ali do trecho de transmissão da internet, isso aí dificulta mesmo. Até já havia falado que nós teríamos essa dificuldade. Mas enfim, a gente não vai desistir por causa disso. A gente vai ao vivo trazendo as informações. Se você vai pegar esse trecho da BR-365, já fica esperto, hein? Se você puder fazer essa viagem depois, em um outro momento, é o recomendável, porque a gente está lá, Rafael Ribeiro está com o carro parado no meio do congestionamento, até mesmo porque o objetivo agora não é liberar o fluxo, mas sim fazer o atendimento às vítimas. Tá vendo esse ônibus aí na tela da sua TV? A informação que eu tenho é de que 3 pessoas estão presas dentro dele. 3 pessoas presas às ferragens no interior desse ônibus. Chovia no momento do acidente. Ele possivelmente saiu da pista, não sabemos se houve o estouro de um pneu, não sabemos ainda exatamente o que foi que aconteceu. Mas, confirmação até o momento, são de 30 pessoas no interior do ônibus, 3 infelizmente morreram, algumas pessoas que estavam com ferimentos um pouco mais graves já foram levadas para o Hospital Regional de Patos e, infelizmente, dentre estes feridos, nós temos pelo menos uma criança. A gente está tentando buscar mais informações também sobre o itinerário, para onde esse ônibus estava indo, de onde ele havia saído, e durante o balanço geral a gente vai atualizando, As notícias vão chegando aos poucos, conforme as autoridades vão liberando as informações, a gente vai repassando para você que está nos acompanhando agora, tá? Estamos em contato direto com a Polícia Rodoviária Federal, que já está no local, principalmente para cuidar da questão do trânsito, Tá em meia pista, se bem que uma coisa que me chamou a atenção na entrada do Rafael Ribeiro é de que ele mostrou, de um lado da via, veículos parados, um congestionamento, só que do outro lado não estava passando carro nenhum. Então, naquele primeiro registro no local, parece que a via está totalmente interditada. E por que isso pode estar acontecendo? Porque agora as viaturas da Polícia Rodoviária Federal, as ambulâncias, devem estar fazendo ali algum tipo de movimentação na própria rodovia, o que pode fazer com que o trânsito fique totalmente interditado. Eu vou voltar ao vivo, hein? Eu vou voltar ao vivo e eu quero saber, tá trânsito meia pista ou tá 100% fechado? São imagens do local agora, hein? À esquerda da sua tela, você vê os registros de agora há pouco, as imagens que vão chegando e do outro lado o trânsito parado, hein? Na sua direita, imagens ao vivo. Como é que tá a questão do trânsito por aí nesse momento, Rafael? Antes de falar do trânsito, Tiagão, preste atenção nessa imagem. Uma ambulância vai passar neste momento. São ambulâncias da região, de hospitais da região. Essa acaba de passar, por exemplo, é uma ambulância particular. Por quê? Ambulâncias do SAMU já foram empenhadas nessa operação de resgate, viu? Eu estou falando de cerca de 50 vítimas no local. E aqui, como você acompanha nas imagens, está chovendo, né? Começa a chover nesse momento, né? Fica aquela situação do trânsito nublado. E agora, falando do trânsito, a gente vê
que o trânsito está totalmente parado. Essa via que está aberta do lado direito é apenas para o trânsito de viaturas e ambulâncias que estão fazendo resgate. A gente não consegue chegar nesse ponto do acidente porque nós estamos aí a cerca de 1,5 km. Então é muito arriscado a nossa reportagem deslocar até lá por essa via que segue também as viaturas, né, da polícia e do Corpo de Bombeiros. Não somos autorizados para isso, viu? Um caminhão guincho passou aqui, provavelmente para destombar o ônibus que está lá nesse momento tombado. E a informação que chega para a gente é que, infelizmente, já há registros de óbitos, tá? A gente não sabe quantas pessoas, mas tem aí registro de pessoas feridas, pessoas com fraturas expostas, levadas para hospitais da região. Aquelas que estão feridas menos graves são levadas aqui para hospitais da região, né? A gente está falando de Varjão de Minas, que tem um pronto-socorro muito básico, mas que atende em casos de necessidade, né? Varjão está bem aqui ao lado. E Patos de Minas, que é a cidade mais próxima ao local do acidente, onde as pessoas são levadas para a Santa Casa de Misericórdia e também Hospital Regional Agarrate, que é porta de entrada. E falando em mais apoio, eu já vi cerca de 3 ambulâncias voltando com vítimas para Patos de Minas. E tá chegando mais uma viatura, vai passar nesse momento, ó, viatura da unidade do SAMU. A unidade avançada de resgate acaba de passar nesse momento e segue a toda velocidade, viu? Segue com muita rapidez, porque o tempo, né, que as pessoas ficam naquele local, chovendo, né, elas podem correr o risco não só, né, de morrer ali no local, como ter uma hipotermia, porque a gente está chegando numa temperatura muito baixa aqui nessa região. Então, quanto mais tempo passa, essas pessoas se resfriam, estão molhadas ali. Então, o SAMU leva todo o aparato, né? A questão da manta térmica para aquecer essas pessoas, para resgatar essas pessoas. A gente está falando de feridos, pessoas que estão machucadas, pessoas que estão com fraturas expostas. E uma força-tarefa, são várias vítimas. As causas desse acidente ainda estão sendo apuradas. A gente está falando de ambulância, mais uma ambulância, parece que está vindo ali, ó. E olha como está a situação. Farol ligado, a gente consegue ver de longe ali, ó. Mais uma ambulância. Ô, Rafael. Dessa vez uma ambulância particular. Tem um carro cortando de maneira errada aqui, ó. Tá errado, não pode fazer isso aí não, irmão. Ó, Espera. Nesse momento vão passar diversas ambulâncias. Olha aqui, tá errado aqui, ó. Ó, parece que uma ambulância do município de Patos de Minas acabou de passar. Lá na frente tem mais uma ambulância do SAMU que tá vindo. Meu Deus. Até agora, Tiagão, eu já contei aqui cerca de 6 ambulâncias. É um acidente do ano aqui na região de Patos de Minas. É um acidente muito feio. Rafael. E a gente vê pela complexidade e o número de viaturas do SAMU. Ó, vai passar mais uma agora, ó, do SAMU. E o carro segue na contramão, de maneira errada ali, ó. Segue na contramão. A polícia vai passar agora. Até o apoio da Polícia Militar. Mais uma ambulância Ó, foram Polícia 5 Rodoviária. até agora que eu contei, viu, Tiagão? Pode falar. É o seguinte, Rafael, isso que eu queria saber, a quantidade de ambulância que está passando por aí, isso deixa claro a gravidade desse acidente. A informação que nós temos é de que 30 pessoas estão feridas e de que 3 pessoas morreram. Eu queria saber o seguinte, você tem informação sobre a criança? Porque nós estamos agora nesse momento, pessoal de casa que está vendo o balanço de um lado esquerdo da tela, vê as primeiras vítimas chegando no Hospital Antônio Dias. É o Hospital Regional Antônio Dias de Patos de Minas. São imagens exclusivas, só tá a TV Paranaíba ao vivo daí. Só tá a TV Paranaíba. E do outro lado tá o Rafael Ribeiro trazendo a atualização de que o trânsito está completamente interditado nesse momento na BR-365. Essa é a realidade, não tá ninguém passando aí, né, Rafa? Exatamente, Tiagão, e esse trânsito ele tem que ser fechado porque tá chegando agora, voltam aí ambulâncias, você viu, passou agora há pouco uma ambulância para esse resgate. Então, como tá perto, né? Como nós estamos perto desse acidente, cerca de 1,5 km, outra viatura do SAMU e vai passar aqui do meu lado agora e deve levar essas vítimas para o Hospital Regional Antônio Dias, que é o hospital porta de entrada. Então, ó, essa unidade, por exemplo, que acaba de passar,
é uma USA, ou seja, uma unidade de suporte avançado do SAMU. Acaba de levar mais vítimas para o hospital regional. E falando sobre o trânsito, quem vai viajar sentido a Varjão de Minas tem que ter muita paciência, tem que esperar, porque olha só a fila. Eu parei por aqui, a fila de carros que estão parados ali atrás. A gente está falando de cerca de 600 metros aqui para trás de carros parados. Ou seja, se você vai pegar a rodovia, vai sentido Luislândia do Oeste, a São Gonçalo do Abaeté, Varjão de Minas, espera um pouco. Está acompanhando o Balanço Geral? Espera um pouco, porque agora, nesse momento, uma força-tarefa integrada. A gente está falando aqui, Tiagão, de ambulâncias do SAMU, de equipes do Corpo de Bombeiros, e também equipes de ambulâncias de municípios da região. Seguinte, tá falhando o sinal? Tá falhando o sinal. Essas imagens que chegam pra gente são lá do hospital do regional do Antônio Dias. A gente conseguiu fazer a captura das imagens, só o Balanço Geral tá mostrando essa movimentação agora pra você na tela. Olha só. Todo o cuidado das equipes do SAMU para poder fazer o resgate, para poder retirar ali da ambulância e já levar para o interior da unidade. Inclusive, não dá para ver, mas pelo jeito é uma senhora. Pelo que eu vejo na imagem aqui, parece ser uma mulher que está sendo levada. Meu Deus, espero que esteja tudo bem com ela. Ela vai recebendo ali os primeiros atendimentos. E a gente está mostrando que o trânsito está parado. Se você vai para a região de Varjão de Minas, dá uma segurada, porque tá tudo fechado ali. Rafael, se você me ouve, a gente está tentando buscar informação também a respeito, sabe do quê? Do itinerário. Esse ônibus estava indo para Varjão de Minas. Você tem alguma informação em relação a isso, Rafa? Porque tem muita gente que deve estar preocupado, né? Às vezes com um parente que está viajando, que está na estrada. Pode falar. Tiagão, é o seguinte, a gente não tem essa informação ainda, mas esse trecho ele é bastante conhecido pelo fato de ônibus clandestinos. Já aconteceram diversos acidentes aqui nesse trecho da 365, bem nesses pontos, viu? Ônibus clandestinos que viajam aqui nessa região e que sempre acontecem acidentes. A gente não tem a informação se esse ônibus em questão era um ônibus de transporte clandestino. A gente não pode afirmar isso, tá? Pode ser um ônibus legalizado, mas a gente não tem informação se esse ônibus ele estava indo para alguma região aqui, mas o que a gente tem aqui de costumeiro nessas épocas do ano é que pessoas viajam do Nordeste até a nossa região Sudeste aqui, Minas Gerais, né? E muitas por turismo também pegam aqui esses trechos, acessos à BR-040 para viajarem. E o que acontece? Acidentes, viu? Então, o ônibus que a gente tem informação aqui, que acabou de chegar, a Mariana trouxe essa informação, a nossa produtora, que o ônibus saiu de Salvador, viu? Ele saiu de Salvador, ou seja, do Nordeste. Então a gente tem que apurar agora se esse ônibus é um ônibus clandestino ou não. Agora, nesse primeiro momento, a polícia não foca nisso, apenas no socorro às vítimas. Logo depois vem a apuração da responsabilidade da questão dos envolvidos. Ô, viu, Rafael, é o seguinte, cara, é muita preocupação nesse exato momento. A preocupação de todos é de que as pessoas consigam ser resgatadas, levadas ao atendimento médico, e pela movimentação que você conseguiu mostrar com exclusividade aqui na tela do Balanço, várias equipes foram deslocadas. A gente viu viatura do SAMU, a gente viu viatura do município também indo para lá, ou seja, várias pessoas feridas nesse local. O Rafa teve até que colocar uma capa de chuva porque parece que volta a chover por lá. Volta a chover no local, o que dificulta demais o trabalho das autoridades, e a informação é de que, de fato, esse ônibus estava vindo de Salvador. Mas eu quero aqui reforçar que nós não temos ainda a confirmação de que era um ônibus regular ou irregular, que tinha algum outro tipo de problema. A gente não sabe, é tudo muito recente, aconteceu agora, há poucos instantes. Então a gente está, olha lá, o Rafael sempre de olho, buscando aí trazer a atualização, a informação ao vivo. O trânsito está fechado e as ambulâncias estão nesse momento, pelo menos umas 3 ou 4 que a gente viu passando, elas não retornaram ainda, né, Rafa? Certamente estão fazendo o resgate
as vítimas. O Rafael está a uma distância de mais ou menos 1 quilômetro do ponto exato do acidente. É isso, Rafael? Exatamente. E nesse ponto que eu estou aqui, ó, mais à frente, tem uma curva, ou seja, é uma curva sinuosa logo depois de um café. É um local onde a gente sabe que acontece muitos acidentes. Há cerca de 1 ano e meio atrás, nós mostramos um acidente de trânsito com o envolvimento de um ônibus de diversas pessoas que saíram do Nordeste. Essas pessoas foram resgatadas, muitos ficaram em um posto de combustíveis da cidade de Patos de Minas. Logo depois receberam a ajuda do município, mas esse ponto que a gente está até lá é cerca de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. Teve um caminhoneiro aqui que passa muito pela região que falou assim, não, daqui até lá são 2 quilômetros, não é melhor você ir pelo acostamento até chegar lá? Eu disse, não, é arriscado. Não é melhor você ir por esse lado onde estão passando as viaturas? Também não, porque estão voltando aí de todo momento viaturas de lá. Então, se eu seguir por aqui, além de estar errado, né, eu posso estar colidindo com uma viatura da polícia. E falando em viatura, a gente falou daquelas que foram, 2 já voltaram enquanto a gente estava aqui ao vivo. Agora, mais uma vez, o que mais chama atenção, além da Polícia Rodoviária Federal, né? Aqui tem o apoio da Polícia Militar Rodoviária Estadual. Ou seja, nesse momento, todas as forças de segurança se unem, né, para esse resgate. E mais uma viatura de município passa aqui nesse momento. Por que a gente sabe que não é do SAMU nem do Corpo de Bombeiros? Por isso aqui, ó, é uma viatura branca, tá vendo? Ó? Tem um logo, né, do SUS, um logo do governo do estado e acaba de seguir para esse ponto. Ou seja, quando a gente vê 1, 2, 3, 4, 5 viaturas passando em direção ao acidente, a gente imagina, a situação é muito mais grave do que a gente está contando aqui na tela do Balanço Geral. Ainda tá lá para mostrar para quem está em casa a situação, viu? Mas infelizmente a situação é delicada para chegar lá, viu, Tiagão? Não, e a gente também, a gente quer, claro, trazer a informação, mas a gente tem que ter muita cautela também. E nós não vamos burlar as regras, a gente não vai contra as leis só para mostrar o acontecido. A gente segue acompanhando, temos imagens agora na tela da sua TV. Olha, o Rafael, pode olhar para o celular, Rafael. Pode olhar, confere aí. Eu sei que você está a todo momento mandando mensagens aí para as autoridades de Patos de Minas. Estamos agora com imagens ao vivo do local. Rodovia 365 fechada. No outro canto, lado esquerdo, o momento em que algumas vítimas vão chegando para o resgate. É uma situação de fato bastante preocupante. O ônibus ainda está tombado. O Rafael trouxe a informação de que caminhões, guinchos, foram enviados para lá para fazer o destombamento. E por que precisa ser feito isso com urgência? Porque existe a informação de que pessoas estariam embaixo do ônibus ali, né? Não sabemos se são as 3 vítimas fatais que já foram confirmadas, né? E a gente segue acompanhando. A primeira informação que a gente recebeu é de que haviam 40 pessoas feridas. Aí agora veio a informação de que esse número caiu para 30. E aí a gente fica se questionando, peraí, quantas pessoas estavam dentro desse ônibus? Qual que é a capacidade de um ônibus? Quantas pessoas cabem dentro do veículo? Olha lá, o Rafael está indo conversar com o motorista. Ó. O Rafael está indo lá falar com o motorista desse ônibus branco, com detalhes azul que está paralisado ali também. Ele deve estar buscando mais informações. Daqui a pouco ele vai contar pra gente o que ele está conversando com o motorista do ônibus. Mas enfim, quantas pessoas cabem dentro de um veículo? Claro que existe uma variação, mas é importante essa notícia. A gente quer trazer todos os detalhes para você e a gente segue também acompanhando o que está acontecendo lá no Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, porque foi para lá que foram levadas as primeiras vítimas. Para você que está chegando agora, o balanço mostrou há poucos instantes o deslocamento de pelo menos outras 3 ou 4 viaturas que passaram por esse exato local onde o Rafael está agora caminhando. Você vê que o trânsito está fechado nos 2 sentidos. A prioridade é abrir espaço para que as ambulâncias consigam chegar no local. Você me ouve, Rafael? Você me ouve? E até desejei boa sorte para ele, né? Porque esse ônibus aqui, ó, também é um ônibus de turismo,
está anotado de passageiro e saiu da Bahia e também está passando pela nossa região, ou seja, só confirmando aquilo, né, que na BR-365, aqui nesse ponto, né, é um ponto onde que muitos veículos de turismo passam e seguem, né, esse percurso. Passam por aqui, São Gonçalo do Abaeté, Luislândia do Oeste, acessa a BR-040 e segue pelo restante do Brasil, viu? Deixa... se você estiver me ouvindo, Thiago, né, eu tô te ouvindo, sim. Pode entrar em contato comigo também para a gente estar conversando aqui, né? Mas parece que a informação que chega é que pode liberar um trânsito de pare e siga. A gente está aguardando essa informação, viu? Ah, então era isso que você estava conversando com o motorista. É isso. A gente não pegou o início da sua fala em relação a esse ônibus branco, só a parte que você disse que estava vindo também do Nordeste. Conta pra gente aí, o que você perguntou? Qual foi o seu questionamento ali pro motorista? Daqui a pouco a gente vai trazer informação, tá chovendo, o Rafael tá conversando também com a nossa produção aqui para trazer essas primeiras informações. Tô vendo ali 2 trabalhadores que estão passando, certamente foram ali até o local onde o acidente aconteceu. O Rafael trouxe pra gente a notícia de que ele está cerca de 1 quilômetro e alguns metros ali do ponto exato, e volta a chover na BR-365, hein? Volta a chover na 365, meio-dia, 43 minutos. Para você que está chegando agora, o Balanço Geral está desde o início do programa mostrando uma fatalidade. O começo de 2026 já começa daquele jeito, hein? A gente estava até comentando aqui que, de acordo com o balanço da Polícia Rodoviária Federal, esse feriado, né, prolongado, virada do ano, havia sido bastante tranquila aqui no Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, sem grandes ocorrências policiais. Isso foi o que a gente celebrou no programa de ontem, só que aí, menos de 24 horas depois, já vem a triste confirmação de uma grande tragédia que, sem dúvida alguma, vai marcar de maneira negativa esse começo do ano no estado de Minas Gerais. Rafael agora me ouve e o Rafael vai explicar pra gente o que ele conversou lá com o motorista do ônibus. De fato, o veículo branco que está estacionado ali, está parado no meio da via, estava vindo também do Nordeste e o ônibus tombado seguia o mesmo destino, a mesma origem? Seria isso, Rafael? É porque eu conversei aqui com o motorista desse ônibus que está logo atrás de mim, porque eles se comunicam através de rádio, né? Um caminhoneiro mesmo, ele tem um rádio que quando eles estão no trecho aí, né, trabalhando, viajando o Brasil inteiro, eles se comunicam através do rádio. Então, eu perguntei, olha, tem alguma informação via rádio de lá do local do acidente? Vocês sabem se o ônibus era legalizado ou não? Ele não soube dar essa informação. Mas uma informação importante é que esse ônibus que está atrás de mim é um ônibus também de turismo e saiu da Bahia. Ou seja, é um ônibus que possivelmente está fazendo o mesmo trajeto, Nordeste à região Sudeste do país. E ó, mais uma ambulância do SAMU passa nesse momento. Olha a velocidade, hein? Alta velocidade, tá? Até trava o nosso sinal, né? Até trava. Mas a gente segue mostrando, hein? Mostrando aí pra você. O Rafael tá no local. Vamos contando aí, ó. Vamos acompanhar, porque das 3 ou 4, depois me confirma quantas ambulâncias que passaram, Rafael. Se você me ouve, me confirma. Que nós mostramos ao vivo. Passando pra lá, foram 3 ou 4 que estão voltando, essa é a primeira. Tô certo ou tô errado? Confirma aí pra mim. Essa é a segunda ambulância que volta sentido a Patos de Minas. Mas indo para a região do acidente, já foram 4, 5 viaturas, viu, o Tiagão? E aí, como eu estava falando aqui, o sinal travou. A gente está numa região de difícil, né, acesso e também difícil sinal, né? Porque é 1 quilômetro, ó. Falando, mais uma ambulância. Essa aqui é do município, viu? Volta em alta... É normal travar, é normal. Acontece. Mais uma ambulância passando. É a terceira
terceira ambulância que sai do local do acidente e vai levando vítimas lá para o Hospital Antônio Dias, é o Hospital Regional de Patos de Minas. Rafael, eu não conheço esse hospital regional, mas eu sei que ele, pelo próprio nome, atende toda, né, a microrregião de Patos de Minas. Como é que é? Será que a gente tem leitos suficientes? A gente tem ali as UTIs? Porque pela quantidade de veículo que está passando por aí, vai ter muita gente para ser atendida no Hospital Antônio Dias. Como é que é? O que você pode analisar em relação à estrutura dessa unidade hospitalar, Rafa? Olha, o Hospital Regional Antônio Dias é um dos maiores hospitais da região. Como você mesmo disse, é um hospital regional. Atende cerca de 30 municípios dessa região aqui do Alto Paranaíba. A gente também fala de regiões do noroeste de Minas, Triângulo Mineiro, alguma parte do Triângulo Mineiro também, que vem para Patos de Minas. É um excelente hospital, um corpo clínico muito bem estruturado. Ou seja, nesse momento, todos já foram comunicados lá no hospital, estão aguardando essas vítimas, né? E aí ele é porta de entrada na ortopedia, ou seja, quando tem fratura exposta, acidente grave, né, eles são levados para esses hospitais da região. E, lembrando, é um hospital de suporte avançado, porque lá tem toda a questão de sangue, né, estoque de sangue para caso de uma transfusão de sangue de maneira imediata, porque eles estão ao lado do Hemocentro de Patos de Minas, ou seja, é por isso que a gente fala muito sobre questão de doação de sangue, né, sobre estoque de sangue, porque é nesses momentos que eles precisam, né, estão sendo levados para hospitais, chegam lá, né, equipe todas prontas para atender, são levados imediatamente para cirurgia, para internação, muitos, né, com fraturas expostas e precisam dessa transfusão de sangue. Agora, pelo que eu estou vendo aqui, na realidade que eu estou vendo, porque eu conheço da questão de Patos de Minas, como o regional é porta de entrada, eu tenho certeza que a Santa Casa de Misericórdia também está recebendo pacientes de baixa complexidade, ou seja, aqueles pacientes que não precisam, né, de algo muito avançado. Então, a gente fala de unidades da região como Varjão de Minas. Lá tem o pronto-socorro com médicos muito bons, que são acostumados, que estão recebendo também pacientes lá na região de Varjão de Minas, viu? Tá certo. Ô, Rafa, eu vou pedir para você fazer o possível dentro das possibilidades para você conseguir chegar o mais próximo que você conseguir, tá bom? Dá um jeito aí, vê o que é possível de ser feito. Eu vou seguir por aqui e eu quero que você dê um jeito aí, o dentro da possibilidade também, tá? Não vamos fazer loucura não, seguindo as normas, seguindo as regras, vamos tentar chegar mais próximo do local, porque o pessoal de casa tá curioso, tá apreensivo, tentando entender tudo isso e, claro, torcendo para que as pessoas consigam sair dessa com vida, tá bom? Eu volto com você daqui a pouco, hein? Atenção que eu já tenho o Rafael Ribeiro ao vivo, novamente aqui na tela do Balanço, trazendo a informação. Resgate agora, resgate de uma pessoa. Alô, Rafael, como é que tá por aí? Isso mesmo, Tiagão. Nesse exato momento, equipes aqui fazem o resgate de uma pessoa. Ela recebe todo o amparo aqui de socorristas do SAMU e de outros profissionais. Tá falhando o áudio, mas é importante uma falar. Verdadeira força-tarefa. Segue. Já foi colocada a manta térmica, porque tá um local. Pode seguir. É um local que está frio nesse momento, então eles colocam ali a manta térmica para evitar uma hipotermia, por exemplo, né? E equipes fazem todo o trabalho, medição ali de pressão, aferição ali, né? De como está a saúde do paciente nesse exato momento, né? E os socorristas, eles fazem todo um trabalho em conjunto, né? E todos treinados para isso, viu? Nesse momento, nessa ambulância que eu estou mostrando ao vivo aí no Balanço Geral, socorristas do SAMU, né, do Corpo de Bombeiros que estão... Ó, mais uma vítima resgatada ali do outro lado, ó. Acaba de ser tirada. Vamos ver, ó. Tá saindo nesse momento. Deixa eu chegar mais perto. O sinal... Falhando, normal, acontece. Nós estamos no meio da rodovia. Ó, ao vivo. Geral. Tenta ficar parado daí do meio da via mesmo, é mais fácil para poder mostrar. Nesse momento, ó. Uma boa, boa. Retirada.
é uma vítima que está sendo retirada nesse exato momento, Tiagão. Ali, ó, pessoas da empresa de ônibus se aproximam ali, né? A informação que chega é que essa empresa ela é legalizada, não é uma empresa que está transportando passageiros ilegalmente, né? Elas estavam vindo, inclusive, com um veículo, uma espécie de batedor, acompanhando toda a viagem, né? E ali, nesse exato momento, mais uma vítima é retirada. Tá bem? Tá com vida. Essa vítima tá bem, ó. Um trabalho do Corpo de Bombeiros, né? Que a gente tira o chapéu realmente do SAMU também, de todos os profissionais de saúde. Está sendo levada nesse momento, então, para uma ambulância. As imagens são fortes, viu? Muitas vítimas, inclusive, com fraturas. Está sendo levada nesse exato momento, então, para ser colocada em uma ambulância. A correria aqui no momento desse resgate. Equipe do Corpo de Bombeiros, SAMU, todo mundo trabalhando em conjunto, viu? Inclusive aqui, ó, Corpo de Bombeiros ali do outro lado, né? Eu vou tentar conversar aqui rapidinho com o capitão da polícia, do Corpo de Bombeiros, para ver se ele traz alguns detalhes para a gente. Tudo bem? O senhor pode falar rapidinho com a gente aqui no Balanço Geral? Tenente Coronel Marcos, eu queria que o senhor desse algumas informações para quem está acompanhando, porque está todo mundo do outro lado lá preocupado com esse acidente. E é claro, é um acidente que traz aí diversos feridos. E a gente viu aqui o Corpo de Bombeiros, SAMU, socorristas, todos trabalhando em conjunto. O que a gente pode dizer nesse momento desse socorro? Quantas vítimas? Qual que é o balanço? Bom, nesse momento nós contabilizamos 24 vítimas conduzidas por ambulâncias do SAMU e de algumas prefeituras aqui da região, algumas outras vítimas conduzidas por viaturas da Defesa Civil, algumas viaturas particulares, que nós ainda vamos contabilizar esse número certinho quando eles derem entrada nos respectivos hospitais. Segundo informações preliminares, o ônibus estava deslocando da Bahia para Uberlândia, em algum momento perdeu o controle aqui na via. O total de passageiros, nós vamos desvirar o ônibus agora para a gente poder acessar a lista de passageiros, para a gente ter essa informação mais precisa. A informação chega, é claro, a polícia vai apurar isso depois, porque agora o trabalho, realmente, o foco é o resgate, né? Mas o ônibus está legal. Bom, não temos essa informação da legalidade do ônibus, da condição do ônibus, nós não temos essa informação. Quem vai poder passar realmente a PRF ou a Polícia Civil após as devidas apurações. Perfeito, Tenente Coronel. Queria que o senhor explicasse a respeito aqui do trabalho, né? Trabalho de desencarceramento. A gente viu aqui diversos militares do Corpo de Bombeiros tirando essas vítimas que estavam presas às ferragens e uma que saiu com vida agora, né? Pois é, esse trabalho foi bastante desgastante, tem quase 3 horas que nós estamos trabalhando com essas vítimas, 2 vítimas presas entre os bancos do ônibus, então foi necessário um trabalho bastante meticuloso e bastante cuidadoso para a gente poder retirar essas vítimas, esses passageiros, sem agravar a situação deles. Então foi um trabalho bastante desgastante, mas graças a Deus conseguimos resolver com bastante precisão. A gente vê muitos motoristas parados aqui, um trânsito interditado nos 2 sentidos. A dica para quem está em casa agora é que não pegue a rodovia, pelo menos por enquanto, ou que venha com segurança e tenha paciência, né? Com certeza. Os 2 sentidos da via estão interditados, nós ainda vamos desvirar o ônibus, fazer toda uma proteção nesse sentido, então o trânsito ainda vai ficar fechado por alguns momentos ainda. Ali no ônibus, mais vítimas, infelizmente, existem óbitos ali, né? Infelizmente temos alguns óbitos, sim. Nós vamos desvirar o ônibus para a gente poder contabilizar quantos óbitos, com certeza. Tenente Coronel, muito obrigado pela gentileza de estar falando com a gente ao vivo aqui na tela do Balanço Geral. A gente vai continuar por aqui acompanhando, né? Toda a reportagem está aqui. Mais gente ali, ó, mais militares seguem ali, inclusive com uma máquina. Aquela máquina é um cortador, né? Eles utilizam, tá vendo? Ó, o Corpo de Bombeiros está na mão ali uma máquina. São cortadores, desencarceradores, equipamentos movidos a pressão, ao ar, que ajudam a expandir ali e retirar essas vítimas que estão presas entre bancos, né, entre ferragens. E a gente vai chegar mais perto, viu? Talvez pode dar outra travadinha, viu, Tiagão? Mas vamos chegar mais perto porque o trabalho continua ainda para resgate de mais pessoas. Olha o tanto de socorristas. Um pessoal que está de parabéns, viu? Todos os socorristas aqui do SAMU trabalhando, né, desde as primeiras horas de hoje para resgatar essas pessoas. Vai travar um pouco, pode acontecer isso, normal. O importante é mostrar o trabalho. E olha só, informação atualizada é de que nós podemos ter mais do que apenas 3 vítimas fatais no interior do ônibus. Ainda não há a confirmação correta de quantas pessoas estão ainda lá dentro, hein? A gente vai tentando reestabelecer o sinal, o Balanço Geral está ao vivo. Não sei se
se tem aí outras atualizações, mas a gente está buscando isso ao vivo, tá? Imagens ao vivo agora desse trabalho minucioso, os bombeiros ali fazendo esse trabalho para conseguir resgatar o número máximo de pessoas, hein? É ao vivo, vai travar mesmo, mas o importante é acompanhar de perto, hein? Já temos a confirmação de que o ônibus saiu lá da Bahia, estava seguindo aqui para Uberlândia, hein? Estava seguindo para cá. O ônibus tinha vários passageiros ali. Olha só, os bombeiros vão conversando, vão estudando ali a melhor maneira para poder agir. O ônibus vai precisar ser destombado ali para poder acessar algumas pessoas que estão debaixo do veículo agora. Olha só a destruição, hein? Olha só a destruição e a quantidade de profissionais que estão ali empenhados para poder trazer esse socorro, para poder fazer esse atendimento. Vai chegando mais uma ambulância, hein? Mais uma ambulância se posiciona ali. A gente vai mostrando ao vivo. E olha só, será que eles vão tirar mais uma pessoa? Tem muito bombeiro ali, ó, na parte do teto do ônibus que está tombado. Parece que eles vão se posicionar. Talvez vão tirar mais alguém dali. A gente segue acompanhando. Já temos a informação de que o ônibus saiu lá da Bahia e vai seguir para cá. Iria, né, seguir para Uberlândia. Infelizmente, não vai mais. A viagem foi interrompida graças a esse grave acidente. A pista está completamente fechada, viu? A gente tinha uma informação de que teria talvez um sistema de sigue-pare por meia pista, mas não tem jeito não, gente. Não tem como fazer isso não. Existem pessoas embaixo desse ônibus. Pessoas que talvez estão ali aguardando o socorro. E você vê que a Polícia Rodoviária Federal já fechou a via. Tem ali mais uma viatura dos bombeiros. Saiu agora 2 ambulâncias levando mais vítimas. E o número é impressionante da quantidade de gente que já foi resgatada. Rafael vai confirmar para mim aí. Pelo que eu ouvi, são 24 vítimas levadas para o hospital. É isso, Rafa? 24 pessoas socorridas com vida. A gente vai confirmar essa informação agora, mas eu estava chamando você aqui justamente para dizer que nesse momento o ônibus ele vai ser destombado. Aí o Corpo de Bombeiros até chegou aqui, conversou com a imprensa e disse, olha, vamos ficar um pouco mais longe, porque nesse momento quando destombar, por exemplo, o ônibus, pode ser que vítimas estejam presas. E são imagens muito fortes. E é claro, a gente chegou aqui porque a gente não quer mostrar essa cena, até por respeito às famílias, às vítimas desse acidente. Então o Corpo de Bombeiros pediu para que a gente ficasse aqui mais atrás, né? Ali agora um caminhão Munk deve ajudar a desvirar esse veículo e aí o Corpo de Bombeiros pediu para que a gente ficasse mais aqui atrás para que a situação, ó, o bombeiro está orientando agora, vamos chegar todo mundo para trás, quem não for de força de segurança, quem não for da reportagem, para não permanecer aqui, porque as imagens são fortes. Tem muita gente que acaba fazendo imagem e aí fica uma situação muito crítica nesse momento. Naquele ônibus ali na frente, o Tiagão, né, o Capitão Cavalcante, quantas vítimas foram resgatadas? 26, é isso? 26, né? 26. O comandante nosso... Ele conversou comigo agora há pouco. Conversou. Obrigado, viu, Cavalcante? O Cavalcante confirmou aqui, ó, 26 vítimas levadas para hospitais de Varjão de Minas, Patos de Minas, Santa Casa de Misericórdia, Hospital Regional Antônio Dias e também Hospital de Lagoa Formosa, onde tem leito aberto para receber. Essa comunicação é feita e, é claro, isso já é acontecido. Olha, informação, viu, Tiagão, é que ali pelo menos 5 vítimas. Isso é uma informação que está chegando agora. Pelo menos 5 vítimas acabaram morrendo nesse acidente. E agora o momento mais crítico. É o momento que o caminhão Munk ele vai se posicionar, ele vai agarrar ali no ônibus e vai ser destombado. E aí, nesse momento, é um momento muito delicado. São imagens delicadas. A perícia da Polícia Civil acabou de chegar. Na verdade, já estava aqui há mais tempo, né, Igor? Estava aqui, né? A perícia já estava aqui. Né? O colega da imprensa está confirmando aqui, o Igor, o Nunes, que a perícia está aqui desde mais cedo, tá? Acompanhando todo o trabalho. Então, a perícia está ali, né? Carros funerários começam a chegar também.
E aí, a maneira como vai estombando esse ônibus, essas vítimas vão sendo retiradas. Por isso que todo um cuidado do Corpo de Bombeiros, da polícia, de chegar e conversar com os curiosos aqui. Falar, olha, vamos ficar mais para trás, não vamos mostrar essa cena, é um momento delicado agora. Então a polícia chegou e conversou com todos que estavam aqui, porque é um momento que não deve ser filmado, não é um momento que merece essa atenção. E é um momento triste, né, que a gente está acompanhando aqui direto do local do acidente. E ó, infelizmente vai ser colocada uma vítima ali naquele carro funerário, viu? E aí, conversando ali com uma fonte, né, uma fonte que eu apurei ali agora, a gente falou de 3 vítimas, mas o número pode chegar a 5 vítimas. A gente está falando de 5 pessoas que infelizmente podem ter perdido as suas vidas nesse acidente. As mais graves foram socorridas, a gente acompanhou com exclusividade ao vivo. E as que vão ser retiradas agora são vítimas que possivelmente já devem ter falecido, visto que estão presas nas ferragens. A gente não deve dar muito detalhe, as imagens são fortes. Cheguei lá próximo, né? São imagens fortíssimas. Voltei aqui para conversar com o telespectador do Balanço, mas em respeito às famílias, a gente não vai ficar perto ali, até porque são imagens delicadas. E o trânsito, ele segue, então, interditado. Note que bem ali à frente, ó, Tiagão, tá vendo aquele carro que tá ali, ó, naquela lavoura de milho, parado? Pois é, todas aquelas pessoas que estão ali, né, são pessoas que estavam no carro de apoio. Aquele carro prata é o carro de apoio que vinha atrás, né, desse ônibus. E eu conversando com a moça que estava no carro, ela disse o seguinte, a gente estava atrás, né, quem estava no ônibus, muitos estavam dormindo, muitos podem ter morrido, dormindo mesmo, Thiago. Imagina você tá dormindo e acaba sofrendo um acidente. Muitas pessoas não viram como tudo aconteceu, mas quem estava atrás viu, tá? Possivelmente esse ônibus seguia, o veículo aquaplanou na pista. Aquaplanou é quando, né, a roda do veículo desliza sobre o asfalto, quando há uma aderência entre a água e o asfalto, e acabou sendo jogado para esse lado, rodou na pista e tombou. Então as pessoas que estavam do lado da janela, elas foram resgatadas ali, né? Agora, a gente tá vendo, do lado da janela, do lado direito, esquerdo, por exemplo, muitas foram resgatadas, algumas saíram pela janela. Agora, pelo lado direito, são as vítimas que, infelizmente, receberam um baque muito forte e acabaram ficando presas às ferragens ali. E é claro, né, são vítimas que, nesse momento, quando forem retiradas, o Corpo de Bombeiros, os socorristas, vão ver o estado de saúde delas. Um momento muito delicado, ali a gente não vê nenhuma equipe do SAMU, né? A gente vê o pessoal do SAMU do lado de cá, ó, tá vendo? Ó? Ali, os socorristas do lado de cá, outros passando informações. Ali somente equipe do Corpo de Bombeiros e a funerária. O que dá a entender, né, a gente não sabe, que as vítimas que estavam em estado grave ou vivas já foram socorridas. E o que dá a entender é que, nesse momento, vão ser retiradas do ônibus apenas aquelas que faleceram, né? Porque ali parece que não tem mais nenhum socorrista, não tem ninguém mais com soro, com oxímetro, porque a gente viu muitos equipamentos como esses, né? Oxímetro, soro, luva para todo lado, muita coisa jogada aqui no chão e uma correria que a gente não está acostumado a ver, tá? Há poucos dias a gente mostrou, Tiagão, um treinamento do Corpo de Bombeiros e da Força de Segurança lá em Patos de Minas, né? Um falso acidente simulando uma situação como essa. E hoje nós vimos aqui, presencialmente, que isso funciona na prática, tá? Todos os profissionais aqui, juntos, reunidos, e eles conseguiram salvar o máximo de vítimas. A gente está falando aí, né? Eu ouvi ali um motorista falando, não, tem mais de 10 vítimas mortas. A gente não pode alarmar, tá? Que chega para mim de maneira oficial, de uma fonte aqui no local, é que podem ser 5 vítimas fatais, né? A gente não confirmou ainda, vai ser confirmado só no momento em que o ônibus for desvirado. E a gente vai saber o número exato de vítimas, tá? Mas, de fato, é uma situação muito triste. A gente vai acompanhar aqui todo o detalhe. E quem está acompanhando o Balanço Geral, esse programa que chega primeiro, mostra primeiro, vai acompanhar também esse trabalho de estombamento, viu, Tiagão? Volto com você. Exatamente. E olha, é o seguinte, a gente segue acompanhando, né? Olha lá, mais uma ambulância
do SAMU passando ali pelo local. E olha, a informação que chega... Olha lá, eles estão fazendo a manobra. Será que tem alguém ferido ali que vai ser socorrido? Não, parece que só está fazendo a manobra para sair do local. A gente vai seguir acompanhando tudo isso. E olha, a nossa produção do Balanço Geral está nesse momento recebendo várias ligações de pessoas aqui de Uberlândia que estão dizendo o seguinte. Volta para mim aqui, por favor. A informação que está chegando para nós agora de pessoas que estão ligando, repito, não são informações oficiais, são telespectadores, pessoas que estão vendo, acompanhando tudo isso aqui na tela do Balanço. E tem algumas pessoas ligando dizendo o seguinte, que as pessoas que estavam dentro deste ônibus teriam ido por uma viagem de férias, aproveitar o fim do ano em Salvador. Seria uma excursão aqui de Uberlândia e eles estariam retornando para cá. A gente está tentando atualizar essa informação com as fontes seguras, que são as equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Rodoviária Federal, mas algumas pessoas, telespectadores do Balanço, estão ligando e dizendo, olha, eu conheço uma das pessoas que estava no ônibus. Eles estavam em Salvador, passando a virada do ano. Era uma excursão de pessoas em busca da passagem do ano, visitar a praia, ver o mar. E aí aconteceu isso. Só que a gente ainda não tem essa confirmação. Você, Rafa, conversou com a turma aí. O que é que você pode dizer em relação a essas informações extraoficiais? Informações colhidas no local. O que é que você ouviu aí sobre as pessoas que estavam no ônibus? Olha, conversando com um colega de imprensa aqui, o Toninho, estava passando algumas informações e também outras pessoas que estavam aqui no local, né? O que eu pude apurar é o seguinte, confirmando isso que você falou, são pessoas de Uberlândia, também Araguari, elas saíram dessa região, foram para uma excursão em Salvador e aí em Salvador estavam voltando, foi sábado, né, Toninho? Voltaram no sábado e aí quando eles estavam voltando, eles estavam em outro ônibus, só que o ônibus apresentou defeito. Tá? 2 ônibus apresentaram falha mecânica. E este ônibus que tombou aqui foi um ônibus que foi para dar suporte, que fez o transbordo dos passageiros. Ou seja, o ônibus que eles estavam vindo já tinha apresentado defeito, esse ônibus veio para dar suporte, fez o transbordo dos passageiros, né? E eles estavam vindo nesse ônibus. Mas a informação que a gente tem é que a gente não sabe ainda se foi alguma falha mecânica, sabe? É que foi uma questão de aquaplanagem aqui, né, no asfalto. Mas a empresa, ela é uma empresa regular. A gente preocupava no começo em dizer porque esse trecho aqui é um trecho, a gente noticia muito, né? Ônibus que acabam tombando com diversas vítimas e quando se vai apurar, são empresas clandestinas. Esse aqui não. A empresa regular, os responsáveis estavam aqui, né? E, ou seja, esse era o 3º ônibus que essas vítimas estavam sendo transportadas. Vítimas de Uberlândia, Araguari, que saíram para passar uns dias nessa região e aí na volta, infelizmente, depois desse passeio bacana, acabaram morrendo, viu? Tiagão, volto com você. Ok, obrigado. Olha, a todo momento novas informações vão chegando, tá? Novas informações vão chegando, a gente está ao vivo do local. Eu preciso fazer um intervalo, mas é rápido e quando a gente voltar, nós vamos atualizar mais uma vez as informações aqui no Balanço. Ao vivo acompanhando esse trágico acidente. Rafael Ribeiro tá por lá acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros e também do SAMU. Como é que tá a situação por aí, Rafa? Olha, nesse momento o trabalho de resgate às vítimas que estavam vivas, ele se encerra. A gente não tem mais expectativa, não se sabe ainda. Quer que saia daqui? É para chegar mais para lá. Vamos chegar aqui porque a Polícia Rodoviária Federal pediu para que a gente saísse desse ponto aqui, né? Porque vai trabalhar agora um caminhão pesado, que é um caminhão MUNC, né? E é um caminhão que pode, né, vir a machucar quem estiver próximo e até as imagens também são bem fortes. Deixa eu chegar aqui, respeitar o que a polícia pediu pra gente. Mas agora, nesse momento, a gente não tem mais expectativa de pessoas vivas, tá?
Agora, somente aquelas que estão presas ali, né, que vieram a óbitos, elas vão ser retiradas dos escombros, né, das ferragens, do que restou desse ônibus, tá? A gente recebeu uma informação agora há pouco, que é novidade. A gente falou o tempo todo a respeito da legalidade do ônibus, que o ônibus é um ônibus, né, legal. Até que sim, viu? Só que o que está sendo apurado ali, o que a polícia acabou de ver no sistema, é que esse segundo ônibus, são 2 ônibus. O primeiro que eles vieram, saíram no sábado de Salvador, era um ônibus leito, um ônibus melhor, né? Mas ele estragou por 2 vezes no caminho. E esse segundo ônibus veio para dar suporte, fez o transbordo dos passageiros. E esse ônibus, o que parece, não possui autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres para estar fazendo, né, esse tipo de viagem. Então, por esse motivo, a Polícia Rodoviária Federal vai conduzir os 2 motoristas do ônibus para a delegacia, para só assim, né, lá na delegacia o delegado decidiu o que vai fazer com relação a essa situação. Lembrando, uma situação que acabou de ser apurada pela polícia. Estava ali, ó, com o ouvido, ouvindo o que a polícia estava dizendo. E quando eles jogaram no sistema, eles descobriram que o ônibus, ele não possui essa autorização para realizar esse tipo de transporte. Está com o documento em dia, é um ônibus que não está com problema mecânico, foi, infelizmente, um acidente que aconteceu por conta de aquaplanagem, mas a informação que chega é que, infelizmente, é um ônibus que não poderia estar transportando essas pessoas, porque não tinha essa autorização, viu? 50 pessoas, né, que estavam nesse ônibus, mais 2 motoristas, 52 pessoas nesse ônibus, tá? 26 levadas para hospitais da região até o momento, esse número pode mudar depois disso. E os outros foram aqueles que acabaram sobrevivendo, né? Inclusive tem gente ali e daqui a pouco eu vou tentar conversar com eles. E o caminhão vai começar agora o trabalho de destombar, é o caminhão MUN que vai destombar então esse ônibus, viu? Trabalho minucioso e essas informações que chegam pra gente, elas são exclusivas. Eu acabei de apurar com a polícia. O policial, ele teve muito cuidado em passar essas informações, disse não, vamos levar para a delegacia e lá vai ser apurado. Aquele trabalho que a polícia tem, né? Aquele cuidado que a polícia tem de confirmar alguma coisa que ainda não tem certeza. Mas quando eles jogaram no sistema, viram que esse ônibus, ele não tem essa autorização. Mas vai ser confirmado lá na delegacia, né? A gente torce para que realmente tenha autorização, que não seja verdade isso. Porque se for verdade, a empresa pode ser responsabilizada, o motorista do ônibus vai ser preso, né? E aí é uma situação que aí muda totalmente, foge daquilo que a gente estava dando no início do jornal. Tá chovendo bastante, viu, Tiagão? Todo mundo tá aqui, toda a imprensa que tá aqui, tá todo mundo molhado, os profissionais também socorristas, todo mundo molhado, porque tá chovendo muito forte nesse momento. É uma chuva fininha, mas é uma chuva forte, que não para, não cessa. E tava chovendo nesse momento, tava chovendo dessa maneira no momento em que o ônibus acabou, então, tombando aqui nesse ponto. Volto com você, Tiagão. Tá certo, obrigado, Rafael Ribeiro. A gente segue acompanhando isso aí. E olha, você vê o trecho da rodovia, é um trecho onde existe acostamento, é um trecho onde é permitida a ultrapassagem e é uma reta. Então, assim, tudo leva a crer, os indícios, é que o veículo possa ter aquaplanado, saiu da pista e acabou tombando. Tudo isso são informações preliminares. Repito mais uma vez que a gente segue acompanhando o que diz oficialmente as autoridades, mas a gente está no local, a gente está em loco, nosso repórter está ouvindo, as autoridades vão conversando entre elas, tentando buscar mais informações que possam ajudar a entender as condições em que o acidente aconteceu. A gente vai seguir por lá, a qualquer momento haverá o destombamento e a gente vai atualizando para você a informação. Repito, telespectadores do Balanço ligaram para nossa produção dizendo que seriam pessoas aqui de Uberlândia que foram passar as férias, aproveitar a virada do ano em Salvador, na Bahia, e de que o acidente aconteceu. Eu vi gente na live também da nossa transmissão do YouTube comentando: meu Deus, tem gente lá que eu conheço, quero mais informações. Gente, calma. O que tem de informação oficial, a gente vai passando no decorrer da programação. No Balanço Geral, a gente está mostrando ao vivo,
Fizemos isso desde o primeiro instante e a gente está seguindo com essa cobertura. No Cidade Alerta, vamos acompanhar também. E lá nós já vamos ter muita coisa confirmada, muita informação já das autoridades, quem sabe até uma coletiva com a Polícia Civil, trazendo as primeiras informações. Você está vendo as imagens do local, a chuva retornou, está chovendo bastante e a gente vai seguir por lá, tá bom? Torcendo aí que essas pessoas, essas 26 pessoas que estão no hospital, que elas sejam socorridas, né? Foram socorridas e que esteja tudo bem com elas.